Oi, primeira série. Hoje é a aula de devolutiva e nós temos 3 atividades para corrigir. A primeira é do dia 8 de maio e é sobre partículas subatômicas e leis ponderais. Número 1. Diferencie elétrons, nêutrons e prótons. Elétrons são as partículas subatômicas que ficam na eletrosfera, portanto, aqui, e possuem carga negativa. Os nêutrons ficam no núcleo atômico e não possuem carga, são neutros. E os prótons possuem carga positiva e também são localizados no núcleo atômico. Os nêutrons e os prótons possuem massa de uma unidade atômica, enquanto os elétrons são quase sem massa, né? A massa deles é quase desprezível. Então, escrevendo isso na forma de texto, fica: elétrons, nêutrons e prótons são partículas subatômicas. Os elétrons são as partículas negativas de carga -1, mais leves, possuem massa relativa de 1 sobre 1836 e estão localizados na eletrosfera do átomo. Os nêutrons são partículas sem cargas, portanto neutras, de massa relativa 1 e localizadas no núcleo atômico. Já os prótons possuem massa relativa igual a 1, carga positiva de mais 1 e também estão no núcleo atômico. Número 2. Duas substâncias, uma com 15 gramas de massa e outra com 13 gramas, reagiram entre si num sistema fechado. Da reação surgiram dois produtos, um gasoso, outro sólido. Sabendo que o produto sólido tem massa de 10 gramas, calcule a massa de gás que se desprendeu da reação. Bom, isso daí é uma aplicação direta da lei de Lavoisier, né? Temos que somar a massa dos reagentes e igualar a massa dos produtos. Do lado dos reagentes, nós temos 15 gramas de massa e mais 13 gramas. Como eu sei que esse é o lado dos reagentes? Porque no enunciado está falando que duas substâncias reagiram entre si e essas substâncias tinham essas massas. Então, no lado dos reagentes, eu tenho uma substância com 15 gramas e outra com 13 gramas. Portanto, 15 mais 13, 28 gramas. Já do lado do produto, eu tenho duas substâncias, uma com 10 gramas e a outra com massa desconhecida. Se é desconhecida, eu chamo de X. Então, uma substância com 10 e outra com X. Então, vai ficar 10 mais X. Esse X porque eu não sei o valor do meu segundo produto. O enunciado não me deu. Então, igualando a massa total dos reagentes com a massa total dos produtos, eu vou ter que 28 é igual a 10 mais x. Da onde eu tirei isso? 28 é a soma das minhas massas dos reagentes. 15 mais 13 é igual à massa dos produtos. Produtos, um de 10 gramas e outro de massa desconhecida, portanto, x. O x está positivo, passa para lá, negativo. Então, 28 menos 10 igual a x. 28 menos 10, 18. Então, a massa desconhecida desse gás é 18 gramas. Número 3. A reação entre 20 gramas de álcool propílico e 48 gramas de oxigênio produziu 24 gramas de água e gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi de... E aí temos a reação. Bom, mais uma aplicação da lei de Lavoisier. Vou somar a massa dos meus reagentes e igualar a massa dos meus produtos. Quem são meus reagentes? 20 gramas de álcool propílico e 48 gramas de oxigênio. Então, 20 mais 48. Então, eu tenho 68 gramas de reagentes. Da onde eu tirei isso? Do enunciado. O enunciado me falou que eu tenho 20 gramas de álcool mais 48 de oxigênio. Somando, eu tenho 68 gramas de reagentes. Já no lado do produto, eu tenho 24 gramas de água e uma massa desconhecida de gás carbônico. Então, vai ficar 24 mais x. Por que eu estou chamando de x? Porque eu não sei o valor.
Aplicando a lei de Lavoisier, eu vou ter que massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Quanto deu a minha massa total dos reagentes que eu calculei? 68 gramas. E a massa total dos produtos? 24 mais X. Por quê? 24 de oxigênio mais X do gás carbônico que eu não sei, quero descobrir. O 24 está positivo, passa para lá, negativo. Então, vai ficar 68 menos 24 igual a X. 68 menos 24 é 44. Isso significa que eu tenho 44 gramas de gás carbônico. Número 4. Foram realizados 3 experimentos envolvendo a reação de síntese entre o nitrogênio e o hidrogênio para a obtenção da amônia. Os dados obtidos estão alistados na tabela a seguir. Demonstra a lei de Proust baseando-se nesses resultados. Bom, essa é a lei das proporções definidas e diz que a massa dos reagentes e a massa dos produtos que participam de uma reação obedecem a uma proporção constante. Isso significa que se eu escolher dividir o nitrogênio pelo hidrogênio na primeira reação, vai dar um resultado. Se eu fizer a mesma coisa na segunda reação, tem que dar o mesmo resultado. Na terceira reação, dividir a massa de nitrogênio da terceira pela massa de hidrogênio da terceira tem que dar o mesmo resultado também. Se der o mesmo resultado, significa que está seguindo a lei de Proust. Então, vamos dividir a massa do nitrogênio pela massa do hidrogênio nos 3 casos. Na primeira reação, 1 grama de nitrogênio dividido por 4,66 gramas de hidrogênio. 1 dividido por 4,66 dá 0,214. Na segunda reação, 2 gramas de nitrogênio dividido por 9,33. 2 dividido por 9,33, 0,214. Na terceira reação, 3 gramas de nitrogênio dividido por 14 gramas de hidrogênio. 3 dividido por 14, 0,214. Como dividindo os mesmos compostos, como assim? Dividindo nitrogênio por hidrogênio, nas 3 reações eu obtive os mesmos resultados, significa que a lei de Proust está sendo seguida, então ela está comprovada nessa reação. A segunda foi no dia 15 de maio e foi o dia de aprender tabela periódica. Número 1. Qual elemento pertence à família dos halogênios e está no terceiro período? Bom, a família do halogênio é a coluna 17, então essa em azul claro. E terceiro período significa a terceira linha, né? Essa tabela está até indicada aqui, né? Então, a primeira linha está aqui, a segunda aqui e a terceira é o cloro. Então, na família dos halogênios, o terceiro período é o cloro. Número 2. O metal alcalino de maior número atômico e o halogênio de menor número atômico são respectivamente. Bom, metais alcalinos, qual que é esse grupo? 1. É a família 1, né? A primeira coluna da tabela periódica. Tirando o hidrogênio, porque lembrando, o hidrogênio não tem família, ele não pertence a nenhuma família. Metal alcalino pode ser qualquer um desses quadradinhos laranja. Maior número atômico. Maior número atômico está aqui embaixo, porque lembra que a tabela periódica está em ordem crescente de número atômico, que é o número de prótons, né? Então, vai ser o frâncio. Agora, halogênio, como já foi dito, é essa coluna do azul clarinho aqui, né? A coluna 17, a família dos halogênios. Menor número atômico, então, está em cima, pela mesma lógica. A tabela periódica vai em ordem crescente de número atômico. Então, é o flúor, respectivamente. Fica. O metal alcalino de maior número atômico é o frâncio. Já o halogênio com menor número atômico é o flúor. Número 3. Diferencie período de família. Período é a organização horizontal da tabela periódica, ou seja, são as linhas da tabela, e indicam a quantidade de níveis que o átomo possui.
Já a família é a organização vertical, portanto, as colunas, e é a organização dos elementos com características físicas e químicas semelhantes. Número 4. Na classificação periódica, os elementos bário, grupo 2, selênio, grupo 16 e cloro, grupo 17, são conhecidos respectivamente como. Bom, o bário, por ser do grupo 2, ou seja, ele é da família dos metais alcalinos terrosos. A classificação dele é um metal alcalino terroso. Já o selênio é do grupo 16, é a família dos calcogênios, portanto, o selênio é um calcogênio. E o cloro do grupo 17, família dos halogênios, cloro então é um halogênio. Número 5. Através da fórmula A igual a Z mais N, calcule a massa de um elemento X que possui 56 elétrons e 6 nêutrons. Na fórmula, o A representa o número de massa, que é o que o enunciado pede, Z, o número atômico e N, o número de nêutrons. Se você leu o enunciado e pensou, ué, mas não me deu um número atômico, você tem que lembrar lá da nossa aula de tabela periódica. Nela eu falei que um elemento neutro, o número atômico coincide com o número de elétrons, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aqui no Z, então, vai ser igual a 56. Substituindo na fórmula, então, temos A, que eu não sei o que é, por isso que eu vou deixar aqui, não vou substituir por nada, igual a 56 mais 6 nêutrons. Fazendo a soma, 56 mais 6, eu tenho 62. Portanto, a massa desse elemento X é 62. E a última correção é referente à aula do dia 22 de maio, que teve 2 assuntos: as propriedades periódicas e semelhanças atômicas. Número 1. Os isótopos do hidrogênio recebem os nomes de prótio, deutério e trítio. Qual o número de nêutrons em cada espécie? Isótopo significa que tem o mesmo número atômico. O número atômico do hidrogênio é sempre 1. A massa no prótio é 1 também, no deutério 2 e no trítio 3. Portanto, como a gente pode calcular o número de nêutrons? Através da fórmula A igual a Z mais N. Mas o que a gente não tem é o N, o número de nêutrons. Então, a gente vai isolar esse N. Como esse Z está positivo, vai passar para lá negativo. Então, N é igual a A menos Z. Meu número de nêutrons é igual a minha massa menos meu número atômico. No prótio, minha massa é 1 e meu número atômico também é 1. Então, ele possui 0 nêutron. No deutério, minha massa é 2 e meu número atômico é 1. 2 menos 1, 1. Então, o deutério possui 1 nêutron. E o trítio possui massa atômica 3 e o número atômico 1. 3 menos 1 é igual a 2. Ele possui 2 nêutrons, então. Número 2. Considere as espécies abaixo e as classifique em ordem crescente em relação ao tamanho do raio atômico. Para responder essa pergunta, a gente tinha que lembrar da tendência periódica do raio atômico, que é crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, achando meus elementos na tabela periódica, eles estão todos na primeira coluna. Quanto mais embaixo ele tiver, maior o raio atômico. Então, se eu quero em ordem crescente, eu vou escrever de cima para baixo. Então, vai ficar que o raio do lítio é menor que o raio do sódio, que é menor que o raio do potássio, que é menor que o raio atômico do rubídio, que por fim é menor que o do césio. Porque o raio atômico obedece essa tendência, né, de crescer da direita para a esquerda na tabela periódica e de cima para baixo. Número 3. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes a saber.
Uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Letra A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Essa alternativa está errada por causa disso, massas iguais. Próton possui uma unidade, né, de massa atômica e os elétrons 1 dividido por 1836. Letra B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. É errado pelo que eu acabei de falar. Letra C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Sim, eles têm maior massa, os prótons e os nêutrons, porém o maior volume é do elétron, porque ele fica na eletrosfera, e a eletrosfera é a maior parte do átomo. Então a letra C também está errada. E letra D, dentre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Certíssimo, né? Letra D é a correta, por causa do que eu acabei de falar. O núcleo é muito pequeno se comparado à eletrosfera. A eletrosfera ocupa a maior parte do volume. E quem está na eletrosfera? Os elétrons. A letra E era nenhuma das alternativas, mas a gente já viu que a letra D é a correta. Portanto, na número 3, a letra certa é a letra D. Número 4. Os elementos que apresentam maiores energias de ionização são da família dos metais alcalinos terrosos, gases nobres, halogênios ou metais alcalinos. Para responder essa pergunta, a gente tinha que lembrar do sentido de crescimento da energia de ionização, que é esse, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, qual família está mais à direita da tabela periódica? Essa última coluna, o grupo 18. Essa é a família dos gases nobres. Então, quem vai possuir a maior energia de ionização? Qual família? A família dos gases nobres. Portanto, letra B. Número 5. A falta de potássio no organismo pode causar distúrbios neuromusculares, câimbras, paralisias e aumento da pressão arterial. Dos isótopos naturais do elemento potássio, o mais abundante é esse, que tem número atômico 19 e massa atômica 39. As quantidades de prótons, nêutrons e elétrons do isótopo estável do potássio são, respectivamente. Bom, primeiro a quantidade de prótons. A quantidade de prótons é 19. Então, eu já vou riscar a letra D, porque está pedindo respectivamente. Elétrons, como é uma espécie neutra, também vai ser 19. Então, vou riscar a letra A e letra B. Com isso, eu tenho que descobrir meu número de nêutrons. Como que eu faço para descobrir o número de nêutrons, sendo que eu tenho a massa e o número atômico? Eu vou usar aquela fórmula A igual a Z mais N. Meu A é igual a 39. Como eu sei disso? Pela representação do elemento químico. Aqui no elemento químico, 39 é igual a massa atômica, que é igual a A. Meu número atômico, 19, que é meu número de prótons. Então, no lugar do Z, eu coloco 19. O 19 está positivo, passa para lá, negativo. 39 menos 19 igual a N. Então, 20 igual a N. Eu tenho 20 nêutrons nessa espécie. Então, retomando, tenho 19 prótons, porque veio escrito no meu elemento químico, né, pela representação. 20 nêutrons, porque eu calculei, e 19 elétrons, porque a minha quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, porque eu estou numa espécie neutra. Com isso, a resposta certa vai ser a letra C. 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons.
Então é isso, primeira série. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só chamar lá no grupo do WhatsApp. Bons estudos!